Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje à noite eu quero que a gente continue com esse versículo, tema da conferência. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ontem à noite nós notamos quem é fiel. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é a razão de missões. Jesus Cristo é quem realmente dá-nos tudo que precisamos para fazer a obra dele. Jesus Cristo é o único Salvador. A gente notou muitas coisas acerca de Cristo. Ele é o fiel, o fiel. Ele nunca falha. Ele nunca falha nos ajudando também. Quero que todo mundo fique de pé. Quero que nós falamos juntos esse versículo. Vamos ler junto todo mundo. Tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o... Amém. Oremos. Nosso Pai, pedimos que o Senhor tome conta do culto nesse momento, como antes. Pedimos que teu Espírito enche-nos e ajuda-nos hoje à noite que podemos ouvir do Senhor. Ó Pai, essa é a tua igreja, são seu povo, abençoa-nos. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Podem se assentar. Fiel é o que vos chama. Hoje à noite eu quero pegar essa palavra vos. Fiel é o que vos chama. A palavra vos é uma palavra pequena, mas é uma palavra muito importante. Missões não conseguem ser espalhado no mundo, não consegue ser feito se não fosse essa palavra no meio desse versículo. Fiel é o que vos. Vos significa duas coisas. E nós notamos o apóstolo Paulo escrevendo aqui, 1 Tessalonicenses, se a gente nota aqui, capítulo 5, versículo 12 e versículo 14, nós notamos Paulo escrevendo para essa igreja, e rogo-vos, irmãos. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo, rogo-vos também, irmãos. Achamos irmãos. O apóstolo Paulo está falando acerca de pessoas individuais, pessoas membros da igreja, mas ele está falando para a igreja. A igreja. Jesus Cristo, que é o fiel, é o que vos chama. A Ele que chama você e eu para se envolver em missões e aquilo que Deus está querendo. Agora eu quero que a gente pense hoje à noite acerca de vos, ou acerca de você, acerca da igreja. Por alguns momentos, eu quero que a gente pense, quem é você? Quem é você? Você não é uma pessoa qualquer nesse mundo. Espero que hoje à noite você conhece Jesus Cristo como seu Salvador. Espero que você já recebeu Cristo. Você tem certeza, você tem vida eterna, porque hoje à noite eu estou falando a você. Se você hoje à noite não é salvo, você precisa aceitar Cristo como Salvador.
Mas a igreja e o povo que Paulo está dizendo, aqui, ele não está falando para aqueles que não são salvos, ele está falando que de vocês e eu, nós que somos salvos. Agora, quem é você? Eu gosto de pensar, nós não somos, você não é. Não é alguém qualquer nesse mundo. Em Salmo 34, vou ler alguns versículos aqui, algumas coisas que Deus tinha falado acerca do povo dele, acerca dos justos. Aqui em Salmo 34, versículos 12 a 19, eu gostaria de ler aqui algumas coisas. O homem salvo por Cristo não é igual a outras pessoas nesse mundo. E nós vamos notar isso, porque Deus tem um propósito para o homem que é salvo, para a mulher que é salvo. Aqui a gente nota Salmo 34 e versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e dos teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segure-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nota, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Nós não somos qualquer pessoa nesse mundo. A gente é especial, você é especial nos olhos de Deus. Ele está olhando para você porque você é justo. Você tem Cristo como seu Salvador. Seus pecados são perdoados. Você tem vida eterna. Deus está olhando a você e Deus tem uma coisa muito especial para o povo que pertence a Ele. Nós não somos qualquer pessoa. Você é como um astro neste mundo. A gente pode notar Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Você imagina? Você está resplandecendo como um astro, como uma estrela. Realmente, nesse mundo, esse mundo está em escuridão, está em trevas. Esse mundo realmente é escuro porque está em pecado. E cada vez mais esse mundo está se manifestando abertamente em pecado e tudo que é contra Deus. Deixe-me dizer, se você é salvo, você não é igual. A sua vida é um astro, realmente algo que brilha no meio da escuridão. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava passeando em Limeira, e eu estava andando, eu passei acerca de um certo lugar, teve um campo de lado, e o campo era feio mesmo, tinha lixo jogado aqui, aí tinha mato, não estava cortado, nada bonito, foi feio mesmo. Eu comecei a pensar, Limeira é feio mesmo, olha isso, está sujo, hein? Ninguém vai gostar. Aqui eu pensei, olha, que horrível,
Por que alguém não limpa tudo isso aí? Aí, de repente, no meio de todo o lixo e bagunça que estava lá, eu vi uma coisa que pegou a minha atenção. Era um florzinho que subiu e brilhou. Uma coisa tão perfeita, tão bonita, que destacou no meio de toda essa bagunça. Eu comecei a pensar, olha que coisa bonita. Sabe alguma coisa? A sua vida é assim. É nesse mundo onde nós moramos, você crê em Cristo como Salvador, a sua vida destaca, você é diferente. E tem razão, porque Deus tem um plano. Olha, você é uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura em Cristo. Que disse isso aí? Você é um filho de Deus. Você é um membro do corpo de Cristo. Você é um membro da igreja de Jesus Cristo. Você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Olha, você é cidadão do céu. É interessante. Nós não somos deste mundo. Até Jesus Cristo falou, nós não somos desse mundo. Mas a gente continua notando, você pode fazer o que quer, porque é Deus. Quando você é guiado por Deus, Deus supre tudo que você precisa. Você é alguém especial. Filipenses capítulo 4 e versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Nós somos pessoas especiais. Acredito, nós somos os únicos pessoas nesse mundo, certamente, que poderia notar que o apóstolo Paulo escreveu, a gente pode entender, a gente pode participar, em Filipenses 4, versículo 13. Esse é para quem é salvo, um povo diferente, povo que pertence a Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha, esse versículo é poderoso. Posso todas as coisas. Imagina todas as coisas. Imagina tudo que Deus quer fazer através da sua vida. Você já parou para pensar o que Deus quer fazer comigo? Já deu oportunidade para Deus mostrar para você o que Ele quer? O plano que Ele tem para a sua vida? Você não é qualquer pessoa. Lembra, você é um astro. Você realmente é como um florzinho no meio do mundo sujo. Mas deixa-me dizer, a gente possa todas as coisas naquele que nos fortalece. Dizendo, aquele Jesus que nós notamos ontem, que tem todo o poder no céu e na terra, te fortifica. Ele dá o que você precisa. Ele ajuda você a fazer todas as coisas que Deus está querendo. Olha, esse não é para qualquer pessoa nesse mundo, não. É triste porque tem pessoas que não aproveitam. Pessoa não está entendendo. Tem pessoas salvas que não param de pensar quem nós somos e o que Deus podia fazer através de nós. Me lembro, quando eu era jovem, crescendo, eu queria ser diretor de um acampamento. Esse foi meu desejo. Eu queria ser um diretor de acampamentos. E realmente eu amava jovens, gostei, trabalhando com jovens, tudo isso aí. E quando cresci, eu fui para Tennessee Temple, nos Estados Unidos, Chattanooga, Tennessee, estudando. Eu fui lá, eu não sabia o que eu ia fazer, senão eu queria ser um diretor de um acampamento, alguma coisa assim. Eu estudei e fiz várias coisas aí, eu entrei com a moça mais bonita no mundo, a minha querida Pamela. Ela era enfermeira e eu era um paciente. E interessante,
ela deu injeções para mim por 3 dias. Me encheu com tanto amor, eu casei com ela. Mas meu desejo era, eu queria ser um diretor do acampamento. Aí eu estudei jovens e a Bíblia e coisas assim, tudo isso. E eu queria ser um diretor do acampamento. E aí quando eu terminei os estudos, formei, nós saímos. O que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que Deus queria. E um pastor falou, vem trabalhar com a gente. Aí eu fui em outra cidade, em Pensilvânia, de onde Pamela era, de lá. Eu trabalhei numa igreja por alguns meses aí. Teve um acampamento, era hora para a igreja ter um acampamento. E eu pensei, o pastor vai me convidar para dirigir esse acampamento. E olha, eu queria fazer isso aí. Ele nem pediu me fazer nada no acampamento. Nada. Eu fui lá uma vez só para ver o que estava acontecendo. Perdi tudo. Era o filho dele que fez tudo. Imagina. Eu falei, mas que injusto é isso aí? Eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo comigo? Aí eu estava procurando o que Deus queria ir. A gente teve uma conferência missionária. Deus começou a trabalhar. Comecei a ouvir. Parece que teve uma palavra que foi pregado naquela semana, mas todo dia parece. Aquela palavra era Brasil, 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 Brasil. Comecei a pensar, Brasil, Brasil, Brasil. Deus, é isso que o Senhor está querendo? Olha, eu falei com Deus, Deus, dá-me 2 semanas. Eu conversei com o pastor, eu não sei se é Brasil ou não. Eu não sei como Deus vai me mostrar. Vamos ver, eu falei com Deus, Deus, olha, eu não sei como o Senhor vai mostrar para mim a tua vontade, mas eu quero fazer, eu quero saber. Se Brasil é o lugar que o Senhor quer que eu vou, o Senhor tem que me mostrar. Eu sei que não está escrito na palavra de Deus, Gary Tyler é para ir para o Brasil. Eu tinha certeza que Deus não ia escrever no céu. Ainda que os aviões de vez em quando escrevem palavras, mas não vi nada disso. Eu esperava 2 semanas, orando, pedindo, Deus, dá-me certeza. Eu não sei como o Senhor vai me dar certeza, mas se o Senhor é Deus, se está querendo que eu vou para o Brasil, dá-me certeza absoluta. Eu não vou lá sem saber se não é o que o Senhor está querendo. Sabe o que aconteceu? Eu estou aqui no Brasil, hein? Em 2 semanas, Deus me deu uma certeza, tanto que eu era salvo, que Brasil era o lugar onde Deus queria que eu ia. Como que Ele mostrou para mim? Não sei. Não sei, honestamente. O Espírito dele, acho que conversou com o meu Espírito e deu uma certeza absoluta. Eu não tive dúvida. E 41 anos, mês que vem, a gente estava aqui no Brasil servindo o Senhor. Por que eu falei tudo isso aí? Falei o seguinte, Deus tem um plano para a sua vida. Nesse plano de missões no mundo inteiro, Deus tem escolhido você, porque você pertence a Ele. E Deus quer te dar tudo que precisa para fazer o que Deus está querendo. Você está querendo fazer o que Deus quer? Eu vou dizer isso, não há uma vida melhor do que uma vida entregada para fazer o que Deus quer. Não há. Se eu ia fazer de novo, eu ia chegar aqui no Brasil. Porque esse é o que Deus queria. Olha, tem luta sim, tem problemas sim. É uma batalha sim. O diabo não gosta não. Sinceramente, é uma batalha. Mas deixe-me dizer, quando Deus chama, Deus tem um plano. E Deus promete suprir tudo
que precisa. E pode dizer, e Deus quer que a gente lembre, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode fazer também a mesma coisa. Deixa-me dizer alguma coisa, é gostoso servir o Senhor. Realmente, e Deus tem para nós, Ele quer fazer tudo de acordo com a vontade dEle, e Ele supre tudo que nós precisamos. Agora a gente pode também, não todo mundo é chamado para ser missionário, não todo mundo é chamado para ser pastor, mas deixe-me dizer, Deus usa todos os salvos. Todos os salvos. Alguns nem sabem ler português. Alguns não sabem escrever. Alguns realmente não têm muitos estudos, mas Deus pode usá-los em uma grande maneira. Pode espalhar folhetos, aprende da palavra de Deus na igreja e fala com outros. Uma coisa eu acho maravilhosa, não vou gastar muito tempo, mas em Atos capítulo 1, em capítulo 2, quando a primeira igreja começou, e o Espírito Santo desceu para eles saíram, os apóstolos saíram, outros saindo, e o povo daquele mundo olhou pensando, esses homens são bêbados, eles não estudaram, ele está falando em línguas. A única coisa que eles não entenderam é que, como eles falaram em nossa língua, quando eles nunca estudaram, que isso? E uma coisa que eles falaram, nota, qualquer pessoa pode falar o que eles falaram. A Bíblia diz, eles falaram das grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. O que tinha acontecido naquela época era que Jesus Cristo foi crucificado. Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas Ele ressuscitou, e Ele voltou, e Ele ensinou para os discípulos e os outros a ir. E um dia, conversando, Jesus Cristo ascendeu ao céu, na sua presença. Olha, eu estou dizendo, eles espalharam aquela grande coisa que Deus tinha feito. Sabe alguma coisa? Tem pessoas, acredito, crentes hoje em dia, que não param de pensar. O Evangelho de Cristo é uma grande coisa para espalhar para outros. Esse mundo está perdido. Esse mundo não está entendendo. Eles pensam que tem que ser religioso, tem que realmente ter alguma coisa religiosa, tem que ir numa igreja, ou domingo, ou sábado, ou outro tempo, algum lugar, se é religioso, se é sincero, se alguma coisa assim, faz boas obras, aí você vai chegar. Não, não é verdade. Nós não estamos ontem. Só há um sacrifício verdadeiro, puro, perfeito, é Jesus Cristo. Esse mundo precisa saber e aprender. Todos nós podemos ajudar outros a saber o que é o Evangelho de Cristo. Agora, a gente nota, nós somos um povo especial, e Deus está nos chamando, e não importa onde trabalha, não importa onde estuda, não importa o seu serviço, e o que você faz, quem você é, se você é salvo e pertence a Jesus Cristo, Deus pode usar você, e Ele supre tudo que você precisa para fazer o que Ele quer. Olha, gente, pode notar, você pode ser um dia, espere que é algum agora, pode ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Alguns não chega para ser um discípulo. Discípulo é seguidor, é alguém que obedece e segue Cristo. Tem alguns que estão nas igrejas, salvos, mas não são discípulos de Jesus Cristo. Não está seguindo o que Cristo está chamando e querendo que eles fazem.
mas pode ser um dia. Você pode colocar tesouro no céu. Já pensou como você é especial? A maioria das pessoas quer tesouro no banco. Quer dinheiro, quer alguma coisa aí. Tesouro, não é verdade? Todo mundo quer alguma coisa mais do que a gente tem. E a gente está querendo sempre, querendo mais e mais e mais. Deixa-me dizer, imagina, nós somos um povo que pode ter tesouro no céu guardado. Cristo falou, onde os ladrões não entram e roubam. Nós somos um povo diferente, especial. A gente você pode ganhar coroas no céu, tesouro e coroas lá no céu, pode ganhar. Enquanto que a gente escuta o que Cristo quer, e a gente deixa Ele fazer o que Ele quer através de nós. Olha, tudo isso é o que Deus está dizendo, realmente, nós somos um povo diferente. O povo de Deus, que Deus quer usar para alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo. Agora, a gente pode falar muito mais, mas você é alguém que pode simplesmente distribuir folhetos. Você pode orar para missões. Você pode pedir a Deus a promessa da fé. Pede Deus, Deus, dá-me um pouco mais, que eu posso dar para missões. Um propósito na vida marcado. Deus, você dá-me mais, eu vou dar para missões. Não para mim, para missões. Nós temos um Deus tão grande. Quando nós, o povo dele, começa a pedir coisas do Pai, coisas que agradam a Ele, coisas que é segundo a vontade dele, o que Ele está querendo, e uma coisa que Ele quer é que missões aumentam, esse mundo ouve o Evangelho de Cristo. Se a gente pede, Deus, o Senhor pode me dar 10% mais, que eu posso dar mais para missões? Será que Deus vai dar? Deixa-me dizer alguma coisa. Você é uma pessoa especial que Deus está querendo usar. Deve se envolver. Mas deixa-me pensar um pouco acerca da igreja. A igreja. Quando a gente nota, fiel é o que vos chama. Vos tem referência à igreja. Nós notamos isso porque 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, em capítulo 1, versículo 1, fala, a igreja, ele escreveu isso para a igreja. Essa igreja, o Templo Batista Maranata, quem é membro, fica de pé. Membros desta igreja. Essa igreja é o Templo Batista Maranata. Eu quero que ouve o que Deus tem para a sua igreja hoje à noite, tá bom? Pode se assentar. Quem é membro de uma outra igreja que pertence a Jesus Cristo? Quem mais? Outras igrejas. Só uma, duas, três, opa! Então, olha, deixa eu dizer alguma coisa. Deus tem um plano para a sua igreja também. É algo que é importante a gente notar. Hoje à noite, a igreja, o povo salvo coletivo, juntos, para alcançar algo que Deus está querendo, podem se assentar. Você é especial. Igual o Templo Batista Maranata, é uma igreja especial, é um povo que Deus escolheu para uma coisa maravilhosa. Agora eu quero falar algumas coisas acerca da igreja. A igreja, porque fiel é o que vos, a igreja. Cristo é fiel à igreja que Ele chama, a igreja que pertence a Ele. Já pensou, a igreja é importante? A igreja foi estabelecida por
Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, vira comigo nesse versículo, Mateus capítulo 16. Jesus Cristo falando com Pedro, e a gente já conhece esse versículo 18 e 19, mas eu quero que a gente leia e nota a importância da igreja, dizendo a importância do povo numa igreja local juntos, alcançando o que Deus está querendo. Nota aqui, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Agora pensa comigo. Cristo estabeleceu a igreja. É interessante que Jesus Cristo, quando estava aqui no mundo, Ele não estabeleceu ou começou uma empresa grande para fazer o povo dele rico. Cristo poderia. Ele poderia começar uma fábrica de automóveis. Isso era uma bênção para o mundo. E deixa o povo dele trabalhar dentro, fica rico. Ele poderia começar Microsoft. Ele poderia começar naquela época os telefones celulares, o internet. Cristo poderia. Ele poderia começar a companhia aérea de Boeing, para o povo espalhar no mundo, e leva o evangelho no mundo, naquela época, mas ele não fez nada disso. Sabe por quê? Cristo estabeleceu uma instituição, Ele estabeleceu a igreja dele, que é mais importante, mais poderoso, a instituição mais importante na face da terra é a igreja. E hoje em dia, olha, muitas pessoas pensam, a igreja é para domingo, quarta-feira de vez em quando. A igreja foi estabelecida para o Todo-Poderoso, o Criador do mundo e do universo, foi estabelecido para o Salvador do mundo. A igreja foi estabelecida para um propósito que Ele teve. E deixe-me dizer, através do que Cristo falou para a igreja fazer, o povo naquela igreja poderia ter tesouro no céu, vai ter realmente coroas lá no céu. Quando faz o que Deus está querendo, a igreja reunido para alcançar com o poder de Deus o que Deus está querendo, nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui. Jesus falou para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem Satanás pode parar a igreja. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando a igreja tem o poder de Cristo, quando a igreja está com o poder da palavra de Deus, com o poder do Evangelho, espalhando no mundo, nada pode parar a igreja. Deixa eu dar um exemplo. Quantos de vocês conhecem o irmão de Aguinaldo, pastor Aguinaldo em Venezuela? E o irmão dele está sentado aqui, hein? Sabe alguma coisa? Há alguns anos atrás, os americanos em Venezuela não podiam renovar os vistos e voltaram para os Estados Unidos.
É proibido, americanos não podem entrar na Venezuela para pregar o evangelho e ser missionários. Acabou. Satanás conseguiu cortar a igreja. Acabou com os americanos aí lá. Olha, Satanás pensou que era uma vitória. Sabe o que Deus fez? Não parou nada. Mandou Aguinaldo lá. E olha o casal que está indo lá. Mais. Olha, é interessante que brasileiros parece que têm mais liberdade lá. Ó, pregando o evangelho, almas sendo salvos. Pastor Aguinaldo lá tem uma igreja de mais de 200 pessoas, hein? Olha que maravilha, o que Deus está fazendo. Podia contar mais histórias. O que está acontecendo lá? Por quê? Porque a igreja é poderosa. Deus não terminou nada para que Deus está querendo, enquanto que o povo da igreja é reunido e a igreja lança fora para fazer o que Deus quer. O evangelho é pregado, o evangelho é espalhado nesse mundo. Olha, a gente não tem poder. Já pensou? A gente não tem poder. É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. A gente pode notar algumas coisas aqui. Ele estabeleceu a igreja. A gente nota, Jesus Cristo, aqui no versículo 19, Cristo falando, Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. Cristo deu para Pedro. O que é isso? O que é esses chaves do reino dos céus? O que é isso? Eu fiz essa pergunta. Perguntei a Cristo, o que é isso aí? Bom, comecei a pensar. Chaves é para abrir uma porta. Para entrar numa porta, hein? Jesus Cristo é a porta no céu. O reino dos céus é onde Deus habita. É onde Cristo está, no destro de Deus hoje. Sabe, para o homem chegar lá, ele tem que ouvir e entender e ter certas chaves para chegar no céu. Sabe que os chaves, eu acredito que os chaves as coisas necessárias que o homem tem que ouvir e entender e aceitar para chegar lá no céu. Cristo é a porta, ele falou. As chaves para chegar lá é o que precisa. Precisa acreditar. Jesus Cristo é o Salvador, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou, aquele que falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que ascendeu ao céu na destra de Deus, Ele, o evangelho que Ele ensina e falou, é Ele que leva pessoas ao céu, Ele são as chaves, e a gente tem as palavras, a mensagem, os segredos, os chaves para chegar no céu. E Deus está querendo que a gente espalhe isso. Pedro não está aqui mais. Mas já pensou que Pedro espalhou o evangelho, as chaves em Atos capítulo 4? A gente pode notar, Atos capítulo 4, versículo 8 a 12. Eu achei isso maravilhosa. Quando Pedro era cheio do Espírito Santo, aqui em Atos 4, versículo 8 até 12, Pedro estava usando esses chaves para espalhar. Nota aqui, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, aqui são chaves, e de todo Israel, do povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, chave,
o Nazareno, aquele que vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste, é que esses são diante de vós. Essa é a pedra que foi rejeitado por vós, e os edificadores, e a qual foi posto por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha, esse é o chave que o mundo está precisando. Sabe o que a igreja tem nos chaves hoje? Nós temos o Evangelho de Cristo, a gente sabe a verdade, você é salvo, não é? Olha, você pode explicar para o outro como você foi salvo. Eu me lembro anos atrás uma tragédia aconteceu comigo. Nunca esqueci. Eu teve mais ou menos 13, 14 anos de idade. Eu estava numa igreja. Desculpe, uma igreja batista. Não era uma igreja boa, não. Califórnia. Estava nessa igreja. Os jovens, a gente estava crescendo, uma mocidade de jovens. Um dos meus amigos chegou para mim. Ele falou: Gary, eu tenho uma pergunta para você. Tudo bem, o que é? Você tem certeza dessa coisa que você pode ir ao céu? Você tem certeza? Você sabe que você vai ao céu? Eu respondi para ele: sim, eu tenho certeza, eu vou ao céu. Ele jogou outra pergunta para mim: como que você sabe? Não sei. Eu aceitei Cristo. Eu não sabia como explicar para ele. Eu não sei se aquele rapaz aceitou Cristo ou não. Eu não expliquei para ele. Eu nunca esqueci. Aquela coisa me perturbou por muito tempo até hoje. Eu não sei que aquele rapaz é salvo ou não. Mas se eu tinha entendido, se alguém tinha ensinado para mim alguma coisa, como ajudar alguém a entender, como aceitar Cristo, que realmente as chaves do céu é simplesmente essa coisa, acreditar, Jesus Cristo morreu na cruz para nós, Ele pagou por nossos pecados, Ele foi sepultado, mas ressuscitou. Por quê? Ele é a vida. Ele ascendeu ao céu, à destra de Deus. Por quê? Porque Ele quer ouvir todo pecador arrependendo que é um pecador, e quer ouvir a voz de pecadores dizendo: eu creio que Jesus morreu na cruz e pagou por meus pecados. Jesus Cristo está querendo ouvir. Por favor, me salva. A gente sabe, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que nós precisamos fazer? A igreja precisa reunir o povo da igreja e precisa decidir o que nós vamos fazer para espalhar o Evangelho nesse mundo, porque todos que invocarem o nome do Senhor, acreditando em Jesus Cristo, será salvo. É o Espírito Santo que trabalha no coração quando eles ouvem a palavra de Deus. Lembra Hebreus capítulo 4? Hebreus 4 é acerca da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é tão poderoso. A gente não para às vezes de pensar como a palavra de Deus é poderoso. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de algumas de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deixe-me dizer alguma coisa: nada é tão poderoso a palavra de Deus. Quando a gente fala versículos,
A gente fala da grandeza de Deus. O que a Bíblia diz? Que Deus tinha feito coisas grandiosas para esse mundo, para pessoas nesse mundo. Se a gente só fala, a palavra de Deus é poderosa, é a palavra de Deus que faz o serviço. O Espírito Santo vem e o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O Espírito Santo mostra o homem é pecador. E Cristo, a única maneira de ser salvo do inferno, realmente da corrupção desse mundo. O Espírito Santo trabalha e Jesus Cristo salvo. Eu vou te dar vida eterna. Você confessou que é um pecador? Está confiando em mim? Eu salvo você por eternidade. Vou te dar vida eterna. Nunca pode perder. Por quê? Eu estou segurando você, meu Pai também está. Ninguém pode separar você do amor de Deus. Olha, a gente pode notar. É o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra de Deus, é Jesus Cristo trabalhando. Ele só quer usar a igreja para espalhar a palavra. Espalhe o Evangelho. Essas missões. Será que eu devo falar? Eu me sinto, às vezes, pesada. Pensando de Alexandre e Analine, outros missionários, tentando chegar no campo missionário. Sabe por quê? Porque demora para levantar sustento. Porque demora para igrejas pegar uma visão do que Deus está querendo. Algumas igrejas, eu não sei nada acerca da sua igreja. Eu não sei. Mas eu posso dizer o seguinte, porque eu sou missionário e tem igrejas que me sustentam. Algumas igrejas sustentam por R$50. Muitos, R$100. Sabe quanto tempo, quantas igrejas que o missionário precisa ir? E aí também receber de igrejas para realmente ganhar o sustento que precisa para viver num país estrangeiro, onde ele é responsável por pagar todas as suas contas, também para começar uma igreja, realmente para comprar os bancos e alugar a igreja e começar tudo. Sabe quanto que custa? E sabe quanto tempo que demora? Eu conheço missionários que gastam 5 anos ou mais tentando levantar sustento. Por quê? Será que a gente não está ouvindo o que Deus está querendo? Eu entendo, a gente quer mandar muitos missionários no mundo, maravilhosa, mas será que alguma coisa está faltando? Será que a gente poderia entender algo que Deus está querendo de nós? Graças a Deus por quem está dando para missões, mas será que a promessa da fé realmente funciona? Que a gente pode confiar em Deus para nos dar algo, para a honra e glória dEle, que o mundo pode ouvir o Evangelho? Cadê as igrejas? A minha igreja é culpada também. Cadê essas igrejas que estão mandando os missionários? A igreja mãe, que não manda com maioria do sustento para a sua própria missionária para ir para o campo. Será que estamos faltando uma visão do que Deus está querendo? A igreja reunida é uma igreja poderosa, porque a gente tem tudo que Deus quer, tudo que Deus poderia dar para nós, para fazer o que Ele quer, Deus tem nos dado. Onde é a falha? Porque demora tanto tempo. Na época de Atos capítulo 2, quanto tempo demorou para eles começar igrejas em outras cidades? Interessante, hein? Pode ler, eu não tenho tempo de entrar em tudo isso, pode ler.
leia acerca da parte de finança. Como eles sustentaram os apóstolos que saíram? Como que os missionários, o apóstolo Paulo e os outros saíram no mundo? Eles não levantaram sustento para 5 anos, tentando levantar sustento para ir. Qual foi a diferença naquela época e hoje? Não é que hoje a gente tem mais do que naquela época. Olha nossas casas, olha nossos carros, olha tudo que a gente tem, e tudo que a gente está querendo ainda, hein? E a gente dá quanta porcentagem para Deus? Será que a gente está confiando em Deus? Ou é tudo para mim, para mim, para mim, para mim? Quantos de nós preferem entrar num débito nesse mundo para ter um carro muito melhor? E nunca pensa de entrar num débito para mandar R$500 por mês para um missionário por os próximos 3 anos. Igual pagando para um carro. Eu não estou dizendo que tem que fazer assim. Estou dizendo o que estamos faltando. A nosso Deus, Jesus Cristo, é fiel. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem tudo. Ele quer abençoar o povo dele. Ele é real. E a gente confia no nosso Deus. A igreja de Jesus Cristo é o que Deus está querendo para espalhar a palavra. Olha, algumas coisas maravilhosas acontecendo. Eu não quero desanimar ninguém, eu quero tentar animar. Nosso Deus é grandioso, Ele quer usar a gente, todo mundo. Imagina todo mundo na sua igreja envolvido em missões. Olha, a minha igreja não está, eu acredito que todo mundo não está. Acredita a gente em nossa igreja, eu tento encorajar, acredita a gente pode dobrar o que nós estamos fazendo para missões. Alguma coisa está faltando. Fé em nosso Deus. A igreja é reunida. Agradeço a Deus porque essa igreja realmente está preparando para missionários no futuro. Uma coisa maravilhosa aconteceu. Eu preciso falar. Eu preguei sexta-feira cedo no culto da escola aqui. Perguntei para as crianças: quantas crianças aqui gostariam de ser missionários? Eu fiquei assustado. Acho que a metade ou mais levantaram as mãos querendo ser missionários no futuro. Oh, que coisa maravilhosa! Maravilhosa! Deixe-me dizer, essa igreja e quem podia deve apoiar aquela escola com tudo. Não é perfeita, não tem. Mas deixe-me dizer, eu passei na escola aí. Olha, essa escola maravilhosa. A gente entra na classe, os alunos sentam lá. Ande numa escola pública aqui e ver o que acontece. Olha, Deus está preparando seus filhos aí para um futuro incrível. Incrível. Esse é o futuro. Olha, deve agradecer a Deus e deve apoiar, porque essa é a mão de Deus também trabalhando para o futuro. Esse é o futuro da igreja. Olha, deixe-me dizer, missões, vós. Fiel é o que vos chama. Você não é qualquer pessoa nesse mundo. Você não tem um Salvador que é qualquer coisa. Você tem tudo à sua disposição. Tudo que precisa. Eu ia continuar, mas eu vou parar. Dar algumas promessas na palavra de Deus que Ele tem dado para nós. Muitos crentes têm dificuldade falando 10 promessas na palavra de Deus. Tem dificuldades. E a Bíblia está cheia de promessas para você e para mim. Sinceramente, coisas para nos ajudar, para nos animar, para nos fortificar, para abrir nossos olhos, sendo o que Deus quer fazer. Nós estamos nos últimos tempos. Nos últimos dias, a gente não sabe quando Cristo vai voltar. Esse mundo está cada vez mais pior, nós sabemos isso aí, e cada vez mais nós precisamos depender em nosso Deus.
e ver Ele fazendo maravilhas, salvando almas, transformando vidas, resolvendo problemas em famílias, treinando pessoas para fazer a obra do Senhor. E toda a igreja envolvida. Vós. Olha, um dia nós vamos estar diante de nosso Deus. Quem está envolvido vai receber as recompensas, os galardões, as coroas. Cristo só quer que a gente se entregue a Ele e faz o que Ele quer. Deixe Ele moldar sua vida e ser o que Ele quer. Não há uma vida melhor do que dar sua vida, fazer o que Deus quer. Vamos fechar os olhos. Nosso Pai,